Tem também projetos públicos em São Paulo. O Paulo, na metade da década de 70, faz o Montepio Municipal de São Paulo, um projeto, digamos, esquecido, não é um bom projeto, mas é um projeto pela prefeitura. Então, não é escondido, está lá. E outra coisa que eu achei interessante nos anos, quando comecei a fazer uma lista dos projetos do Paulo, saber o que ele tinha feito, quando, eu vi que nos anos da ditadura ele não trabalhou muito menos, trabalhou um pouco menos, mas não mudou muitíssimo. Não mudaram muitíssimo as encomendas. O que mudou foi a isolação, claro. O Paulo sempre fala de um evento que aconteceu, que para ele ficou muito, muito pesado, com a semana que vem a gente vai ver a casa dele em Butantã. E na casa, a casa não é uma casa, são duas casas. Uma casa dele e uma casa da irmã dele que estava do lado. E entre as duas casas tinha um muro com um buraco, e um buraco para as crianças poderem ir de uma casa para outra sem passar através da rua. E o Paulo se lembra que o cognato fechou, depois dele ser aposentado, aquele buraco para ficar. E, nesse mesmo momento, um ano antes, o Paulo ficou sozinho no escritório, porque o João de Janeiro saiu. E não foi sacanagem, foi uma coisa, eu acho, compreensível, mas foi muito pesado pelo Paulo. Eu conversei muitas vezes com o Paulo, algumas vezes com o João de Janeiro, que depois faleceu, para entender por que tinha acontecido entre eles naquele momento. Digamos que era um casal típico, era mais ou menos parecido ao casal Artigas Cascaldi. Digamos, tinha uma figura muito que dominava, que era o Paulo e o Artigas, com muita mais força intelectual, muita mais qualidades. O outro era o cara prático, tecnicamente perfeito e que cuidava do funcionamento do escritório. Então, era uma associação perfeita. No 68, essas leis são de 69, mas o clima é pesado faz alguns anos. O Artigas já tinha sido preso, depois liberado, depois foi para o Uruguai, depois voltou atrás. Então, no 68 já aconteceu muita coisa. E no 68, o Paulo tinha um escritório no Conjunto Nacional, e um dia que o João de Janeiro foi lá, conto essas fofocas porque acho que dá um pouco uma ideia desse clima, senão a gente não consegue entender. Não, bem, para mim foi assim, porque então, no 68, um dia, o João de Janeiro vai no escritório para trabalhar e tem a polícia lá embaixo que não é proibido entrar, mas está controlando. E o João de Janeiro percebe essa situação, percebe que chega cada vez menos trabalhos e recebe uma proposta de trabalho maravilhosa, de ir trabalhar como diretor da Itaú Plan, ou seja, todos os bancos, os sedes dos bancos da Itaú. Então, com o Paulo é um escritório pequeno, sempre foi pequeno e sabe que vai ficar pequeno. Sempre cada vez mais afastado do ponto de vista político, recebe uma proposta incrível, sai do escritório. Então é um momento pesadíssimo pelo Paulo, porque de um lado fica sem a figura fundamental para fazer funcionar o escritório, e do outro, um ano depois, chega tudo isso. Na verdade, é um momento muito negativo e também, por um lado, positivo, porque é nesse momento que o Paulo ganha o segundo concurso importante da sua vida. Mas, antes de falar desse concurso, desse projeto, tenho que tentar explicar para vocês por que o Paulo foi aposentado mais do que Artigas, porque é uma coisa que não faz sentido do ponto de vista
se fosse que quanto mais você é comunista, quanto mais você é aposentado, o Artigas teria que ser o mais de todos. E não foi assim. Então, eu conversei com muitas pessoas e acho que se a minha interpretação está certa, acho que a pessoa que me deu as dicas fundamentais foi o João Metrejan, que foi um dos 3 aposentados, sempre entre aspas, nesse momento. Ele mi contou che ele e o Paulo, no 67, era no conselho da USP. E teve alguns debates, como é óbvio. E em 2 debates o Paulo participou de jeito muito animado. Uma vez tinha que demolir uma parte do CRUSP do Cnesi de Mello. E o Paulo não quis. Perdeu, foi demolido, mas se opôs. E outro caso de outro objeto de disputa foi o prédio da FAO, que o prédio da FAO estava já em obra, mas não estava ainda inaugurado, não estava ainda terminado. Então, tinha que terminar o prédio da FAO e o reitor não queria. E aqui a gente talvez ache a solução desse mistério, porque o reitor da FAO nesse momento é o senhor Luiz Antônio da Gama e Silva, que é uma figura que não ficou tão famosa como outras, mas é o senhor aqui à esquerda, que depois foi no governo militar e foi o que escreveu o texto do ato institucional número 5. Então, o que aconteceu? Que quando o ex-reitor da USP, que tinha brigado com o Paulo, ou seja, que o Paulo tinha tido a coragem de dizer eu não estou de acordo, não quero fazer isso, se tornou ministro, foi uma vingança pessoal. Então não tinha a ver com o Paulo ser um comunista ou não comunista. Era aquele filho da puta que ousou não estar de acordo comigo. Foi uma coisa muito diferente. Então, com o Artigas foi o cara do Partido Comunista. Com o Paulo foi aquele menino que ousou não estar de acordo comigo. Foram 2 coisas bastante diferentes. O resultado foi o mesmo. Ou seja, foi ainda pior pelo Paulo, que teve esse limite que não mudou muito a sua possibilidade de atuar, mas claro que colocou o Paulo por mais de 10 anos numa situação muito, muito pesada do ponto de vista pessoal e também econômico, porque o Paulo ficou sem o salário de professor. Então, teve que vender o carro. Não, dá um pouco a ideia da mudança da situação. A coisa incrível é que nesse mesmo abril de 69, em que acontece tudo isso, o Paulo ganha o concurso do pavilhão do Brasil, então pavilhão federal. Essa aqui é outra história que eu tentei explicar, porque era outra coisa inexplicável, porque se tiver um arquiteto que não pode ganhar um concurso nesse momento, é o Paulo Mendes da Rocha, porque ele ganhou. Então, aqui tem algumas razões juntas. Uma é que o IAB do Brasil tinha conseguido ter autonomia de decisão, pelo menos na escolha do projeto. Claro que entre a escolha do projeto e a construção do projeto tem uma distância muito grande. Então, a coisa mais provável que seria acontecida seria que o Paulo ganhava o concurso e depois o governo fazia fazer outra obra. Por que não aconteceu isso? Aconteceu porque o concurso foi feito em atraso. Então, quando o Paulo ganhou, já o Brasil estava em atraso, então não tinha o tempo para fazer um outro projeto. Tinha 2 opções. Ou a gente faz com o único projeto que tem, ou a gente não vai. E era fundamental ir em Osaka, por 2 razões. Uma primeira porque o ministro do exterior do Brasil era um japonês que queria estar lá no seu país de origem. Mas, sobretudo, porque o Brasil precisava do cartão postal no momento pior da ditadura. Então, tinha que ser presente no evento mundial,
a paz, a tecnologia, a técnica, o futuro do mundo, a harmonia do mundo, etc. Então, o Brasil não poderia ficar absente de uma vitrine tão importante. Então, teve que aceitar o projeto que tinha ganhado o concurso, ou seja, o projeto do Paulo. Per l'architettura brasileira é um projeto fundamental. Para quem visitou a exposição naquele momento, foi um projeto que quase ninguém percebeu. Dá para entender por quê. Essa aqui é uma vista aérea da Expo. Esse aqui é talvez o prédio mais importante de todos, que depois a gente vai ver. Esse aqui é o Big Roof di Kenzo Tange, que tem uma lógica que é totalmente, do ponto de vista arquitetônico, totalmente diferente, como programa é parecida. É o espaço público embaixo de uma cobertura do pavilhão do Paulo. Mas era uma exposição enorme, com exibições de técnica, de espetaculares. Tinha o pavilhão da Rússia da União Soviética, que queria ser mais enorme, mais bonito que o pavilhão dos Estados Unidos. Eram os anos de Guerra Fria. Então, o projeto pequeno do Brasil ficou lá meio no cantinho, sem que ninguém prestasse atenção. Não era culpa do projeto. Aqui dá para ver uma vista aérea, essa aqui é uma pequeníssima parte do tudo. Essa aqui é o pavilhão do Brasil, que então, em comparação com os outros pavilhões, é um pavilhão muito sóbrio, muito pouco espetacular. O Paulo estava sem escritório faz um ano. Então, é também por isso, sobretudo por isso, talvez, que nesse caso tem um grupo de trabalho muito amplo. É um grupo de trabalho, entre aspas, esse aqui também. Eu falei com a maioria dessas pessoas e todo mundo me falou, o primeiro dia que a gente se encontrou, o Paulo tinha o projeto, então ninguém discutiu o projeto, porque o projeto é do Paulo ao 100%, então não foi um trabalho de grupo. O Rui Otaki está aí meio por acaso. Depois dessa experiência, o Paulo brigou com o Rui Otaki e nunca mais falou com ele. Mas a figura fundamental dessa lista nesse projeto e também na vida do Paulo é com certeza a figura do Flávio Motta. Flávio Motta tem uma função importante nesse projeto. Flávio Motta é uma figura complicada. Flávio Motta não é um arquiteto, eu não me lembro que formação tem, pedagogia ou psicologia, mas digamos, escreveu atuações do Flávio Motta. Era uma das figuras fundamentais no MASP, de um lado. Foi um dos protagonistas da reforma do ensino na USP, da FAO, com o Artigas. Então, o professor da FAO era um dos diretores do MASP. Escreveu livros, artigos fundamentais sobre arte e arquitetura. Era um intelectual que tinha uma relação muito forte com o Artigas e com o Paulo. Talvez do ponto de vista humano, acho que com o Paulo era a relação mais forte. Essa aqui é uma foto deles, naqueles anos. Essa aqui é um retrato do Paulo feito pelo Flávio Motta, que eu encontrei no escritório do Paulo. Por que é importante Flávio Motta nesse projeto, se eu acabei de falar que o projeto de arquitetura é tudo do Paulo? Porque era um pavilhão de exposição, então tinha o pavilhão e tinha a exposição. Então, se o Paulo foi o autor do projeto de arquitetura, o Flávio Motta foi o autor do projeto expositivo, que não foi realizado. Porque essa aqui foi, o Paulo fala, o Flávio Motta fala também,
foi o golpe, o governo militar, que não quis realizar o projeto expositivo que eles queriam. E colocar em lugar daquele projeto expositivo esses sujeitos folclóricos meio burros. Então, os dois ficaram meio chateados por isso, ainda mais do que chateados. Essas aqui são as fotos da exposição que aconteceu no pavilhão, que não tem nada a ver com a exposição do Flávio Motta. Mas eu acho que é fundamental conhecer a exposição do Flávio Motta para entender o pavilhão. E porque os dois queriam funcionar juntos, uma como expressão do outro. E no meu livro eu publiquei muitos dos desenhos do Flávio Motta, digamos, os layouts da exposição que tinha que ser feita no pavilhão. O Paulo conta que um dia o Flávio Motta começou. A ideia era, depois vamos falar do tema, mas a ideia era contar uma história da civilização do território brasileiro desde a época colonial, então a escravidão, destruição das florestas e tudo isso, até o presente. Então, uma história da relação do povo brasileiro com a natureza. Esse era o tema. E para contar esse tema, a ideia era de expor cópias de obras de arte, mas cópias. Assim que fosse possível para os espectadores tomar cartões postais dessas obras e voltar para casa com esses cartões postais. E então parece que numa tarde de um dia em que o Flávio Motta estava no escritório do Paulo, o Flávio Motta desenhou de coração todas as pinturas de que queria colocar as cópias lá e todo esse material, que são tipo 70, 80 folhas, está no escritório do Paulo e muitos estão no meu livro. Então não vou mostrar hoje, mas vou refletir sobre o tema que é fundamental. Essa aqui é uma das páginas de um álbum feito para eles refletirem sobre o tema da exposição e projeto da cidade. Esse é o tema fundamental. Mas projeto da cidade em que sentido? Então, projeto da cidade, em outros casos, é projetos de construção do território. Esses aqui são desenhos do Flávio Motta. Esses aqui são inéditos. São desenhos de dois amigos que se conhecem muito bem e que têm uma, digamos, para fazer um exemplo, navio para o Rio São Francisco. Parece um rio qualquer. Não é um rio qualquer. O avô do Paulo era o tipo chefe da navegação do Rio São Francisco. Não sei como é, mas era o trabalho do avô do Paulo, o pai do pai. Bacia Paraná, Uruguai. Então, são desenhos do Flávio Motta, mas são os temas do Paulo, são os temas dos dois. Tem está muito perto, uma coisa, tem quase uma sobreposição de temas entre os dois. Então, a exposição que eu queria fazer, então, era contar através, sem obras originais, só com essas cópias, essa história da ocupação do território brasileiro a partir da exploração do começo até uma ocupação que o Paulo falaria não seja na rota do desastre. Então, a natureza não pode ser deixada aí sem fazer nada. A preservação não existe no mundo do Paulo. Não dá para preservar. Dá para transformar de jeito inteligente. Preservar não existe. Você tem que transformar.
Pode transformar bem, pode transformar mal. Então, o que quer dizer transformar bem é o tema da exposição pensada pelo Flávio Motta para ser realizada no prédio do Paulo. Eu acho que saber que essa tinha que ser a exposição é fundamental porque o prédio do Paulo não só é a caixa em que tinha que acontecer essa exposição, mas é como se fosse uma espécie de realização, exemplo, modelo daquele tipo de relação com a natureza. Vamos dar un'occhiata al progetto do Paulo. Acho que é suficiente para nós dar uma olhada ao croquis mais famoso. O projeto é feito de poucas coisas. É uma grande cobertura que é sustentada por duas vigas que se apoiam em 4 apoios, 3 de um tipo e um de outro, em cima de um terreno que é articulado de um jeito estranho. O terreno era plano. Na verdade, tem também outras partes, mas nós não estamos interessados naquelas. Tem, por exemplo, os espaços no subsolo. Mas o espaço expositivo do pavilhão não eram os espaços fechados no subsolo, era o chão. Então, o espaço que está no subsolo, na aula de hoje, é como se não existisse, mas tinha. Eram espaços do governo, do Ministério do Exterior. Então, cobertura, vigas, apoios e território. As vigas é o projeto, eu acho, mais programático da carreira do Paulo. O Paulo sabia que era um projeto temporário. Então, digamos que se deixou, eu acho que o Paulo, para quem conhece o Paulo é uma pessoa de um universo muito poético, muito intenso. Não é o semi-engenheiro, tem nada a ver. Tem um raciocínio que é absurdo, que faz caminhos que a gente não faz. Mas, como arquiteto, ele sempre controla isso, nunca deixa livre esse mundo imaginário. É o contrário, nesse sentido do Niemeyer, que Niemeyer deixa livre a expressão desse mundo imaginário. O Paulo sempre, não, tem um mundo imaginário muito forte, mas controla na expressão arquitetônica tudo isso. Deixa pouco ficar explícito. Nesse caso é um pouco uma exceção, porque sabia que era um projeto temporário e era uma exposição internacional. Então, digamos que a parte do discurso de contar uma coisa fundamental através do projeto era muito mais importante do que nos outros casos, nos casos normais de arquitetura. Já a viga é programática. A viga conta o funcionamento estrutural, conta o seu funcionamento estrutural, mas a viga sustenta um elemento que é ainda mais programático. É uma cobertura que não é uma cobertura qualquer, é a cobertura da FAO do Artigas. É uma citação. Não é exata, mas é uma citação. Na cabeça do Paulo é uma citação. É uma das pouquíssimas citações que o Paulo faz na sua carreira. Não é um arquiteto de citações, não é um arquiteto pós-moderno. Com certeza não é. Mas por quê? É fundamental a citação da cobertura do FAO. Imagina, estamos no 69, estamos 70, aqui quando o prédio está inaugurado é 70. Na ditadura militar, o amigo Artigas, aposentado também, então, citar e a FAO. A FAO é a comunidade do Paulo, é a construção mais importante, a construção comum dos arquitetos de São Paulo. O prédio e a instituição. Então, inaugurado em 69. E, então, citar aqui a FAO nesse projeto pago pelo governo dos militares é
uma operação fortíssima. Eu pertenço a esse mundo, a essa coisa. E vou testemunho isso com esse projeto. Os apoios. Os apoios são de dois tipos, falei. É uma pena que temos fotos horríveis desse projeto. De um lado temos essas fotos que estão no escritório do Paulo, que são fotos de projeto ainda não inaugurado. Não sei se são fotos do Paulo, não sei quem que tirou, mas são fotos fracas. E senão tem fotos pouquíssimas, que são as primeiras que mostrei, essas aqui, que um amigo achou para mim no Japão, em algumas revistas, que são fotos não muito boas também e com a exposição errada, então que atrapalha a nossa percepção. E a verdade é que o prédio foi terminado em cima da hora, não teve tempo para fazer um bom serviço fotográfico e também nas revistas oficiais na maioria, pelo menos na revista que eu encontrei na Itália e no Brasil sobre a exposição, em geral, nem tem uma foto pequena desse pavilhão, porque ficou meio... Era pequeno, estava lá no cantinho, era o Brasil, tinha coisas mais importantes, tinha as obras dos metabolistas japoneses, tinha os pavilhões dos países importantes na Guerra Fria. Então, o projeto não foi percebido no momento como um projeto importante. Então, tem pouquíssima informação fotográfica. Mas, então, as fotos são péssimas, mas com um pouco de esforço dá para entender. Então, 3 dos 4 pilares não são apoios, não são pilares, são apoios, ou seja, é o terreno que é movimentado para se levantar e chegar a ficar como apoio da cobertura. Então, desaparece o pilar e é o terreno que se movimenta para sustentar a viga e, através da viga, a cobertura. O quarto apoio é ainda mais estranho, porque é o cruzamento de 2 arcos que é uma solução estrutural muito estranha, quase esquisita, sobretudo por um cara que raciocina do ponto de vista estrutural como o Paulo. Então, é muito claro que aqui o Paulo está tentando dizer alguma coisa, mais do que mostrar uma solução boa. Eu acho que, isso aqui acho que é um dos croquis mais bonitos, mais interessantes, que mostram juntos todos esses elementos. Eu acho que, para entender a intenção desse projeto, temos que abrir esse caderno que um dia encontrei no escritório do Paulo. Esse aqui é o caderno feito pela construtora japonesa, que acompanhava a construção e que, cada X dias, anotava o andamento dos trabalhos. Então, tipo, na quinta-feira, tem a foto dos detalhes mais significativos naquele momento, indica a posição do prédio que tira da foto, etc. E aqui encontramos algumas fotos que eu acho que sejam muito mais esclarecedoras do que o projeto construído. Acho que tem que prestar atenção a essa foto e ainda mais a essas 2 fotos. Acho que essas fotos são emblemáticas. A cobertura, as vigas. E vamos lá, tentamos dar uma olhada a refletir sobre apoios e terreno. Aqui nessas fotos fica muito claro como, digamos que o andamento regular do terreno é totalmente artificial. Aqui estamos vendo isso. Não era um terreno assim, é um terreno plano que foi movimentado para quê? Esse aqui, acho que o projeto aqui se torna interessante. Por quê? Para ter aquelas ondulações que permitiam o apoio da cobertura.
E a cobertura que faz? A cobertura cria uma sombra e criando uma sombra cria um espaço. Que espaço em particular? Aqui chega o elemento mais particular do projeto, que é aquele apoio com os dois arcos cruzados. E aquele apoio indica o lugar mais importante do projeto. Isso aqui o Paulo Mendes escreve, o Flávio Modo escreve, que é, aqui eles falam de Praça do Café, em geral eles falam de Largo do Café, mas enfim, é o lugar público daquele espaço, é o lugar de funções não previstas, imprevisíveis. Então lá pode acontecer qualquer coisa. É lugar do café no sentido de que eu me sento tomando um café, eu não conheço o Guilherme que se sente tomando um café e a gente começa a bater o papo e a falar, ou a decidir de visitar a exposição toda, a Expo juntos.